Então, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde. Esse vídeo aqui é uma resposta por Black Dragon. Aqui tá marcando pra mim que já faz 5 dias que ele se inscreveu no canal. Vem lá da casa do senhor Super Silvio de Freitas, do canal Sete Sinais. Então, Black Dragon. É, ele se inscreveu no canal depois de ter visto a live com o Silvio. Quando eu fiz a live com o Silvio. Ele pediu para falar da NON, da nova ordem. É, eu fiz um vídeo, acho que semana passada, falando um pouquinho do tema NON, né? Aqui nessa casa virtual aqui do Jorge Cordeiro, eu vou usar mais a expressão NOM, né? N-O-M, porque já resume, a frase é muito grande. E também o YouTube não vai ficar perturbando. Então, em relação a NOM, né? Eu estou fazendo um playlist, é onde eu vou colocar reflexões sobre a NOM. E como eu falei no vídeo na semana passada, a NOM é uma coisa gigantesca, né? Não é uma coisa gigantesca que não começou ontem, nem começou nem há 200 anos atrás. Isso aí tem relação com a história da humanidade. Só que essa NOM que a gente está associada às teorias de conspiração, ela tem uma relação com algo aproximadamente há 200 anos, 2 séculos. E ela não é singular. O que significa? Ela não é um organismo. A NON não é um organismo em si. A NON não é uma instituição. As pessoas associam muito, por exemplo, a ideia da NON com a ONU. Não, mas não. A ONU é um braço e não é todo mundo da ONU que faz parte do projeto dos projetos subliminares da NON. E não é a NON no singular, como eu falei, é a NON no plural. É a NON no plural, porque tem um projeto de nova ordem do Ocidente, depois tem uma outra história com a Europa, a Euroásia, o Oriente. A gente esquece de falar também da União Árabe, que tem uma participação gigantesca em vários acontecimentos no mundo, né? Na parte econômica, na parte cultural, religiosa, né? Tem antigas nãos, né? Aqui eu coloquei algo assim, para a gente poder se situar um pouco. Senão depois a gente fica perdido, atirando para todo lado. E eu não gosto muito disso, não. Tem muita biografia, tem muito livro, tem muito texto, tem muita gente séria que fala desses assuntos há séculos. Beleza? E já prevendo pessoas muito, muito, muito antigas já previam que seria uma evidência ter uma nova NON, né, na era onde a gente está. Então, esse tipo de informação tem que ir lá, tem que ler, né? Para a galera que gosta de ler, tem que ler. Quanto mais você ler, mais você vai ver que essas informações elas são até simples. Que aí tira um pouco da confusão do lance de conspiração e qual é o funcionamento da NON. Ok? Não é teoria de conspiração, é um fato. Só que não é da forma que muito que a gente aprendeu. A gente já sente os sintomas da coisa.
dos projetos. Então, vamos lá. Para o Black Dragon. Antes de falar da nova ordem mundial, a gente vai parar um momento para pensar. Se existe uma nova ordem, então significa que existe ou existiu uma velha ordem. É a pergunta que eu deixo. O que foi essa velha ordem? Né? Então, para fazer o aquecimento aqui da introdução do assunto da não, a gente tem que esquecer a ideia de conspiração, como eu falei no início. Que a gente vai analisar fatos. Esses fatos estão descritos nas cartas, textos, livros, teses, documentos oficiais e no clube ou nos grupos dos intelectuais. Esse é um assunto que é discutido muito lá no meio da galera que gosta de pensar e a galera a galera da filosofia, né? Ou os geopolíticos. Então, mas é um assunto que pertence a qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo, né? Porque são projetos de quê? O que é? O que é? É controle total do planeta? Pode ser também, mas o fato é que organização social, vamos começar por isso, vamos começar com o que a gente pode tocar, que a gente conhece. Então, uma organização mundial. Um grupo pode fazer uma organização mundial sozinho? Um grupinho? Então, na lógica. Então, analise isso. Uma pessoa sozinha pode movimentar o mundo todo só para ela. Então, ela vai ter problema com isso, né? Então, a NON não é uma instituição que a gente possa cobrar respostas, né? Existe como sigla, existe como uma ideia, né? A gente também não pode ainda está muito cedo para associar a lance de grupos ou escolas ou sociedades secretas ou discretas. Está muito cedo ainda. Isso daí ainda é outros 500. Né? Então, a coisa comigo tem que ir lá na raiz. Né? A raiz não é lance de grupo secreto. Ok? É usado por alguns grupos discretos e indiscretos que participam dos braços desse projeto de organização social, né? Mudança social e civilização. Sim, já é o braço forte. Já. Mas a coisa começa com os pensadores. Entendeu? Tem que entender isso. Você não acorda um dia, você é milionário, você não acorda um dia e fala, caramba, vou fazer um projeto para dominar o mundo todo. Sozinho. Não dá. Você tem que botar isso no papel. E se você não tiver inteligência suficiente, porque tem que sacar de estratégia, tem que saber o que é economia, tem que fazer um levantamento de dados gigantesco da postura da humanidade. A coisa é gigantesca. Então não é para qualquer um. Não é, você pode ser o mais milionário do universo e você tentar no dia seguinte dominar o planeta, você não vai conseguir. Né? Tem que dar. Isso é tarefa para quem tem de estratégia, tem que chamar a galerinha lá que tem óculos assim, né? Que tem óculos assim. Analisa aí. Então tem um bocado de gente trabalhando. Essa é a verdade. E há séculos. Né? A coisa se passa de geração a geração. Exemplo de não foi o Império Romano. Né? O Império Bizantino. Era um não. Os gregos.
né? Só que não tinha uma placa assim falando Império Grego, nova ordem mundial. Não. Os impérios são as guerras dos reinados antigamente, briga de reinos para invasão de território, tudo isso aí tem relação com Non. Depois tem outra coisa em relação à nota do dólar americano, o símbolo que está lá. Ó, uma coisa, o símbolo da nota do dólar americano é aquilo mesmo lá. É aquilo mesmo. Só que a simbologia que está lá ela é muito mais complicada para quem não está acostumado. E pelo amor de Deus, negócio de demônio não rola. Né? Aplicar negócio de demônio, coisa de demônio, vai já vai deturpar a lógica de raciocínio. Entendeu? A gente precisa de um pouco de ciência para esse momento aqui. Depois cada um vai filtrar pela sua cultura. Né? Então, vamos entender os símbolos, os nomes, etimologia, ok? História, né? Para fazer uma síntese e análise bonita. Você vai entender. Tudo está conectado. Senão a gente fica maluco, fica doido falando um bocado de coisa, meu Deus do céu. Né? E você perde credibilidade quando você fala do assunto. Porque no fundo tem uma razão, tem razão das pessoas. As pessoas têm razão de estar assustada com esse projeto. Essa é a verdade. Na verdade, o povo está atrasado e sempre vai ser atrasado. Não começou ontem, sempre está atrasado. Porque isso é coisa de gente que lidera sociedades, os pensadores, políticos, junto com a galera rica, galera pobre. Tá antes de ideologia política, tá? Antes de criação de partido político. Ok? Então o povo sempre vai muito atrás. Entendeu? Então quando tem alguém do povo que começa a acordar um pouco e vai bisbilhotar, aí tem que ler uma penca de documento. E, por exemplo, só o assunto da nova ordem mundial, não é para uma cabeça só. Ok? Tem que ter várias cabeças, né, analisando e de várias partes do mundo, de várias culturas diferentes. Porque o projeto da Non, como eu falei, ele está organizado, né, na divisão dos continentes. Um exemplo, claro, o Ocidente. Vamos dividir o mundo em dois para ficar mais fácil. O Ocidente decidiu de fazer um projeto de nova ordem. Significa modificação social da nossa civilização, cultural, econômica, tudo. Religioso, tudo, toda maneira de pensar. Tem que mudar. Né? Mais controle, mais não sei o quê, tudo mais. Bom, aí o Ocidente decidiu. Vocês acham que o Oriente vai fazer o quê? Black Dragon. O Ocidente o Oriente vai fazer a mesma coisa, pô. Então, já tem dois. E eu tô falando isso sem ainda citar as biografias, que são gigantescas. Os livros são um bocado. E eu paro aqui, eu dividi o mundo em dois. Oriente e Ocidente. Deixa eu botar lá. A África. Vocês achando que a África não tem o lance deles? O Oriente Médio lá. Você acha que por etnias não tem esse projeto? Falar uma coisa é no modo Liga da Justiça. Né? A Liga da Justiça e a Liga da Injustiça. Lex Luthor e o bonde do Superman. Entendeu? Eu vou brincar até com a história da Liga da Justiça, porque o desenho da Liga da Justiça já vem falando dessas coisas, desses grupos de ligas. Não é grupo de
de demônio, não. São grupos de organização, são grupos maiores ainda. Ok? É, um, é, uma, é, uma, é uma teia de aranha gigantesca que, por exemplo, eu vou morrer e não vou conseguir ver o final do lance lá. Que é normal, é coisa muito gigantesca. Mas a gente dá para ter percepção lógica e clara das ações, né? Os projetos, nos projetos de lei que estão sendo propostos, que vão ser propostos, que já foram planificados 100 anos atrás, que está sendo aplicado agora. São projetos de renovação constitucional de alguns países que já estão mais abertos para esse tipo de coisa. Ou estão mais abertos, ou são forçados a fazer. Entendeu? Tem a questão do bem e do mal. Tem sim. Né? Todo mundo que está no mesmo grupo, que é filho da mãe. Justamente, tem pessoas que é que tem a galera lá do Yin Yang lá, no mesmo grupo, e a coisa tá mais leve porque tem uma galera do bem lá. Senão, galera que fala, não bate forte não, pô. Tá maluco? A gente não aguenta. Tem uma galera que quer bater forte, tem outra que não, então... Isso não passa por discussão política. Quando chega em política, aí vira bagunça pro povão, pra gente. Quando chega em política, a gente não entende de nada. O que é isso? A esquerda, a direita, centro. Isso é antes da política. Quando chega na política, já... O que é antes da política, George? Antes da política é as discussões de pensamento filosófico. Isso é discutido, né, são as reflexões, né, propostas de mudança de sociedade. Por exemplo, eu sou bilionário, eu tenho um projeto para o mundo e eu vou chamar, eu vou pagar alguém. Né? Eu vou contratar um grupo de pessoas especialistas na organização de sociedade e vou trabalhar com eles, vou analisar, vou pagar eles, eles vão me dar vamos fazer uma síntese do que eu posso fazer. É tudo organizado, por isso se chama ordem, né? Tá lá na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Ó, ordem e progresso é um projeto, por isso que está na bandeira do Brasil. Quando você estuda a história, a outra parte da história do Brasil, você vê que aquilo é um projeto de ordem e progresso. O Brasil tem ordem e progresso? É a questão que eu te deixo. É um processo. No Brasil, todos os países do Novo Mundo, por exemplo, da América Latina, é esse projeto de NON. Da velha NON. Né? Da época das colonizações. O mundo novo, tudo isso. Ok? Então, eu já estou tentando situar um pouco antes das biografias. Porque a gente tem que ler muito. Pessoalmente, eu estou aqui só para fazer provocação e para ajudar a trazer mais biografia. Porque o assunto é legal. A gente está vivendo esse período, um período forte de aquecimento, né? E a gente ainda vai ver muitas modificações, muita. Então, a NON também, em relação ao símbolo, voltando ao símbolo do dólar americano, os Estados Unidos têm um lance com isso? Não é, tem um lance importante, mas não é só os Estados Unidos. Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha. Aí vai a Rússia, tá dentro, a China, Japão, a Arábia Saudita, tá? Os países onde a Índia, esqueci da Índia, só países que eu dou a nível de países. Então, país. A gente nem entrou ainda na questão de nome de pessoas, né?
Que se ainda como começar a colocar nome de pessoas aqui, a gente vai começar a rolar os strikes. Mas nem precisa. A gente vai pegar os livros, porque com livro não tem strike. Entendeu? Como tá tudo já anotado, já está escrito, a gente vai usar a biografia dos livros. Por isso que agora vai ser importante os livros. Quem não precisa citar nome de pessoas. No meu canal antigo eu tinha começado a fazer a leitura do livro do Clube Bilderberg, a verdadeira história do Clube Bilderberg. Já lá no Daniel Stone, ele dá um bocado de nome. Aquilo ali ainda tem mais. Tem mais coisa ainda atrás. Para aqueles que quiserem dar uma olhada no livro, eu disponibilizo o PDF gratuito. É só me avisar depois. Então, a nota lá do dólar, que tem um símbolo, eu estudei isso aí durante muito tempo. Uma coisa no Brasil, quando a gente não está acostumado, é associar tudo a coisa do demônio e do capiroto. Se a gente quiser, sim. Entendeu? Sim, eu no início associei muito isso quando eu tava novinho. Hoje eu tô com 40 anos. Quando eu comecei a entrar nesses assuntos aí, eu tava com 18. Né? Então, e vindo com a bagagem do cristianismo, do catolicismo e evangelismo. Então você olha a coisa e fala, oh. Bom, a simbologia, esses símbolos são usados tanto para o bem quanto para o mal. Para aqui por enquanto, nesse sentido, que estudar isso aí um daqueles símbolos que está lá dentro da nota, isso aí vai lá atrás na história da humanidade, tem relação com a história da humanidade. Outra coisa, o que me interessa nesse exato momento, nem é a pirâmide. A pirâmide, eu vou tocar nesse assunto um pouquinho mais tarde. Não é a pirâmide. A coisa que me interessa é o que está embaixo da pirâmide, que está escrito em latim. Né? O novus ordus seclorum. É essa a frase. Ela está em latim. Novus ordus seclorum. Não é nova ordem mundial, é seclorum. Então, seclorum, secular. Simples assim. Mas está em latim. Ok? Por que essa associação? Por que foi escrito no latim, a língua ainda viva lá pelo Vaticano, morta para o Ocidente? Porque é nossa história como ocidental. Você faz parte. Você é filho latino, do Império Latino, né? Então, você fala português, língua portuguesa, nasceu do latim. Então era Império Latino, Império Romano. Beleza? Então é uma nova ordem. O que significa? A velha pra gente é o Império Romano. Beleza? Então, vamos ajustar? Vou começar nesse sentido. Só essa parte aqui para ajustar. O que é falado de nova ordem mundial, quando se fala de nova ordem mundial, é um desejo, sim, é um desejo de algumas organizações e pessoas de controlar, de ter mais poder no globo. E para isso se constituiu outras ordens. Tem outras ordens secular que são contra a latina, a antiga latina. Como eu falei um pouco lá no início. Né? Por exemplo, a gente já teve lá o Império Soviético, que era o império, aquilo que dominava. A antiga União Soviética. Okay? Foi um projeto também para... isso vem depois do Império Latino, tá vendo? Tudo que vem depois no Ocidente, né? Ocidente europeu, do Império Latino, é essa tentativa. Né?
Todo mundo vem com o discurso de querer salvar o mundo, que as coisas têm que ir melhor para todo mundo, aí impõe um bocado de coisa, é isso aí. Aí dá sempre problema. Não é assim, não se faz do dia para a noite. E tem o lado da China também. Eu estou usando o nome de países para ajudar no raciocínio. Mas se tirar o nome não é um país, não é a Constituição, por exemplo, da China que decide de querer dominar o mundo. Não é assim. O Brasil tem essa ambição, o país Brasil tem essa ambição. Não é um país. As pessoas não querem, os cidadãos não querem sair invadindo a casa das pessoas. Tem outras coisas por trás. Ok? E para entender essas outras coisas por trás, a gente tem que decifrar como eles funcionam, como se faz essas coisas. Ok? Olha só, eu vou ler uma coisa aqui. Ó. Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial, primeiro, oficialmente, é um conceito geopolítico da nossa era pós-Guerra Fria. A frase Nova Ordem Mundial às vezes é referida por seu anacrônimo, o seu símbolo, non. Né? A expressão, então, designa o alinhamento ideológico e político de governos e organizações mundiais a uma certa unipolaridade encarnada pelos Estados Unidos. Quem propôs aí quando já entra na escala de países, significa que é um fato. Ok? É um projeto já em andamento. Ok? Em andamento. Aqui, ó. É um conceito geopolítico. Um conceito geopolítico. Isso é o que a gente pode ver. A gente pode conferir como dado. Ok? Fora disso, é por isso que as pessoas são taxadas de conspiracionistas. Porque acontecem eventos no mundo muito importantes que influenciam vários aspectos da sociedade, que são ligados à ideia de mudança social da nova ordem, mas como eles não estão associados com o nome nova ordem, aí a pessoa sabe, né? A pessoa que está analisando, está estudando, sabe, aí abre a boca para falar, mas quando o outro vai lá verificar no documento, não está lá. Mas é teoria da conspiração. Aí fala o nome de um presidente, fala o nome de 2 presidentes, aí fala o nome de uma sociedade, aí não sei o que. E como é que você vai associar tal sociedade secreta à nova ordem mundial? Aí você tem que ver a lista de membros. Como é que você pode verificar a lista de membros? Entendeu? Então a gente tem que saber se organizar, a separar as informações. Por isso que uma vez eu falei, tá todo mundo certo, todo mundo quase certo. Porque é um assunto muito que existe antes da gente estar aqui. E bem intrigante. E que nas ações não satisfaz muitas pessoas, não. Tem muita gente contra e muita gente a favor. Gente do bem também, que é a favor. Os meios que eles estão usando, que são usados para levar a gadaiada, né, para a fazenda, não está satisfazendo todo mundo, não. Entendeu? E não é só o povão, não. Tem outras pessoas importantes que não estão de acordo. E elas falam, elas que denunciam também. Mas elas não fazem denúncia por vídeos no YouTube. Eles escrevem livros biográficos desse tamanho para explicar para a pessoa. As denúncias. Porque senão não tem modificação.
Então eles fazem documentos porque as pessoas, as gerações possam se basear e falar, ô, ficar de olho. Entendeu? Ficar de olho nesses projetos. Pra gente não ficar dormindo no ponto. Quando a gente dorme, aí acontece as coisas que estão acontecendo. Porque o povo dormiu. Ninguém. A ideia de. O projeto de novos órgãos do cicloro não é um pedido da humanidade. Foi votado isso aí pela democracia? Alguém falou com seus bisavós? Então a gente está falando disso. Né? A gente tem que ter muito discernimento. Beleza? Concreto, real. Nesse sentido tem que ser pragmático. Tem que ter cuidado com as emoções. Okay? Tem que ajustar as emoções com o intelecto para poder entender. Porque é um assunto que vai durar a sua vida, a vida dos seus filhos e dos seus bisnetos. Ok? Então como é que você vai explicar esse projeto? Ah, é coisa do demônio. Cuidado, se mete aí não. Não dá, tem que verbalizar, tem que explicar. Como é que você vai educar? Explicar às pessoas que você é. Entendeu? Começa a falar coisa do demônio, troca em assunto de religião, aí já machuca o coração do outro, aí já bloqueia o pensamento. Aí também não vai usar um diálogo muito político, senão fica. A pessoa não está acostumada e já perde ela. Então tem uma maneira de falar. Por isso que o projeto Prepare-se do Verdade Oculta, ele é importantíssimo nessa pegada também.